Há 3 anos, montei um experimento para entender se vale a pena tratar madeira ao ar livre e se a tunelização e o tratamento sob pressão realmente funcionam. Vamos ver o experimento no topo do meu jardim. Mas, primeiro, uma mensagem do Keith do passado, gravada em 21 de junho de 2021. Ele preparou 6 amostras de madeira não tratada de 3x2, 3 das quais vou deixar como estão e 3 das quais vou tratar eu mesmo usando um preservativo de madeira. E eu tenho mais 6 amostras de madeira tratada sob pressão de 3x2, 3 das quais ainda têm a extremidade tratada sob pressão, e as outras 3 têm uma extremidade recém-cortada em ambos os lados. Para essas amostras que estou tratando eu mesmo, com um preservativo de madeira, vou aplicar uma camada generosa, deixar secar e depois aplicar outra camada generosa. Eu até vou mergulhar a extremidade do grão no tratamento. Isso é realmente o que recomenda fazer na lata. Eu rotulei cada amostra com uma caneta marcadora de acordo e as coloquei em 3 cenários diferentes no topo do nosso jardim. O primeiro cenário é do lado de fora, deitado horizontalmente no chão, de modo que o grão lateral da madeira está em contato com o chão. O segundo cenário é com as amostras na vertical, de modo que o grão final está em contato direto com o solo. O terceiro cenário envolve colocar cada uma das amostras em um balde com água. Nos últimos 3 anos, cada peça de teste suportou tudo o que o clima britânico tinha a oferecer, incluindo nevascas, períodos de seca extrema, com a evaporação completa da água no balde, eventuais pedaços de gelo e, claro, muita chuva. Antes de analisarmos as amostras, vamos discutir por que poderíamos considerar tratar nossa madeira. Quando a madeira é usada em ambiente externo, várias coisas podem danificá-la, como excesso de umidade por longos períodos, pois a umidade absorvida pela madeira amolece as fibras, causando sua decomposição. Normalmente, se a madeira puder liberar a umidade por evaporação durante períodos mais secos, a umidade geralmente não é um problema, por isso, painéis de cerca tendem a durar muitos anos. Insetos perfuram a madeira e micróbios do solo se alimentam dela. Por isso, a madeira não deve ter contato com o solo. Insetos e micróbios do solo corroem a madeira, fazendo com que postes de cerca apodreçam ao nível do solo. A madeira em contato com o solo tende a apodrecer e se decompor. Por isso, em meus projetos ao ar livre, faço o possível para garantir que a madeira nunca esteja em contato direto com o chão. Há também o dano ultravioleta, que é quando os raios ultravioleta do sol danificam as fibras da madeira. É por isso que a madeira que fica ao ar livre geralmente fica cinza com o tempo, porque, a menos que você a lixe um pouco e aplique algum tipo de acabamento ou revestimento com bastante regularidade, o dano ultravioleta fará com que a madeira não apenas fique cinza, mas também seque, entorte, rache e se encurve. E enquanto existem vários acabamentos para madeira por aí que afirmam proteger a madeira do dano ultravioleta, a verdade é que não há acabamento que possa realmente proteger a madeira disso, a menos que seja regularmente e cuidadosamente mantida. Então, é por isso que podemos querer tratar nossa madeira. Mas, quais tratamentos e acabamentos são mais apropriados para o trabalho? O uso de madeira tratada sob pressão, ou tunnerizada, é uma das formas mais eficientes de aumentar a durabilidade da madeira em ambientes externos. O tratamento sob pressão ou tunnerização força os preservativos a penetrarem profundamente na madeira, tornando-a venenosa para insetos, fungos e bactérias, conferindo durabilidade. A madeira tratada geralmente é verde ou marrom e, quando comprada de um comerciante, costuma ter alto teor de umidade, pois a maioria dos fornecedores não espera o preservativo secar antes da venda. Ocasionalmente, você verá incisões na madeira tratada sob pressão, feitas para ajudar a levar o preservativo o mais fundo possível na madeira. Existem algumas desvantagens do tratamento sob pressão ou tunelização, no entanto, porque os preservativos que são usados mudaram ao longo dos anos. Antes, por volta de 2006, eu acho, cobre-cromo arseniato ou arseniato de cobre-cromo era usado. E eu ouvi muitas pessoas na indústria dizerem que a madeira tratada sob pressão, naquela época, era muito mais eficaz e duradoura. Porém, devido à toxicidade do arsênico para animais e humanos, os preservativos foram alterados principalmente para o tratamento com coate de cobre alcalino, considerado um pouco menos eficaz.
Além disso, enquanto o tratamento sob pressão é projetado para ajudar a proteger a madeira da umidade e de insetos que perfuram a madeira, eu não acredito que ofereça qualquer proteção contra danos ultravioleta. E a madeira tratada sob pressão também é mais cara. Você pode esperar pagar quase o dobro do preço por ela em comparação com a madeira não tratada. Outra opção é aplicar o preservativo de madeira no madeiramento você mesmo, como fiz há 3 anos com as amostras de teste neste vídeo, e como costumo fazer com meus projetos ao ar livre, também tratando qualquer corte feito na madeira tratada sob pressão, para garantir que a extremidade do grão esteja bem protegida. Não sei se os conservantes em coisas assim são os mesmos usados no tratamento sob pressão. Porém, a aplicação deste conservante não penetrará profundamente na madeira como no tratamento sob pressão. Então, presumo que seja menos eficaz em comparação, mas talvez descobriremos no meu experimento. Isso não protegerá a madeira dos raios ultravioleta, mas a um custo de cerca de 25 libras por uma lata de 5 litros, não é tão caro. Existem outros tratamentos como creosoto, que novamente não tenho muita experiência, mas se supõe que ofereça excelente proteção contra o crescimento de fungos e danos de insetos. No entanto, por volta de 2003, a venda foi proibida tanto para profissionais quanto para amadores, por ser considerado carcinogênico. Existem várias alternativas disponíveis para compra, onde as empresas parecem se safar vendendo creosoto, escrevendo-o com um C em vez de um S. Creoco, eu acho. E há vários outros acabamentos para uso externo. Acabamentos de filme, como manchas e tintas, oferecem alguma proteção contra a umidade e danos ultravioleta, mas acredito que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra insetos. Óleos penetrantes também repelem a umidade e alguns protegem contra raios ultravioleta, mas provavelmente não contra insetos. Mas todos esses acabamentos só funcionarão se forem bem mantidos ao longo do tempo, não deixados deteriorar. Outra opção é usar uma madeira naturalmente resistente a danos de insetos e apodrecimento. Madeiras como cedro, carvalho branco, ipê, teca ou iroco, por exemplo. Contudo, essas espécies são bem caras de se comprar no Reino Unido. Certo, acho que já esperamos o suficiente. Bem, eu certamente esperei. Estive esperando 3 anos por isso. Levarei esses para a oficina, os limparei e daremos uma olhada mais de perto. Você pode definitivamente ver alguma decomposição e alguns insetos, muitos bichos de conta. E uma lesma. E finalmente a amostra de água que tem muita grama crescendo nela. A maior parte da caneta marcadora desgastou, mas fui muito cuidadoso na ordem em que as coloquei no chão e examinei as filmagens. Então sei qual é qual, mas só para não cometer nenhum erro, acho que vale a pena escrever nestes qual é qual. Agora que as amostras estão secas, vamos analisá-las de perto. No primeiro cenário, elas foram posicionadas verticalmente, com a extremidade do grão em contato direto com o solo. Vou classificar cada amostra com base na quantidade de decaimento ocorrido. Não é muito científico, eu sei, mas não sou cientista. Então, a primeira amostra é a não tratada, e se eu olhar para o fundo, posso ver que ocorreu bastante decaimento. E parte desse decaimento também está subindo pelas laterais. Eu medi a área da superfície do grão final, que mostrava sinais de decaimento, usando um software Computer Aided Design, e ela compunha 34% da área total do grão final. Então, vou dar a isso uma taxa de decaimento de 3,4 em 10. Algumas das fibras de madeira, no final eu também posso retirar, apenas usando meus dedos. Esta área aqui está particularmente podre. E se eu apertar bem... Uau! Vou classificar isso como 5 em 10 em termos de maciez, baseado em nada científico, apenas no meu próprio julgamento. A próxima é a amostra a qual apliquei o preservativo e uau! Isso não é bom de todo. Isso é muito mais macio. Meu Deus! Isso é realmente muito mais macio do que o... Amostra não tratada. Isso é terrível, e durante todos esses anos eu estive usando preservativo de madeira. Talvez eu não devesse ter me incomodado. Bem, isso é absolutamente horrendo.
A taxa de decomposição neste é de impressionantes 83%. Então isso recebe uma taxa de decomposição de 8,3 em 10. E em termos de maciez, é um 9 em 10. A seguir temos a madeira tratada sob pressão com uma extremidade recém-cortada. E há bastante decomposição aqui também. Parte dela está subindo pelas laterais novamente, mas não é tão ruim quanto a amostra não tratada. Existem algumas áreas que eu posso cutucar com minha unha, mas geralmente isso é um pouco mais firme do que as outras amostras. Nós analisamos até agora a área de decomposição. Nisso 3 de 10. E eu vou classificar isso como 3,5 de 10 em termos de maciez. E, finalmente, este é o tratado sob pressão com a extremidade não cortada. Então, esta extremidade está cheia de conservante, além desta pequena área aqui. E alguma decomposição nas laterais, na verdade, parece bastante intacto, e eu não consigo quebrar nada disso. Com meus dedos ou unha, então eu vou dizer que este é o melhor. Até agora a área de decomposição, 0,7 e 1 de 10 para maciez. O próximo cenário foi com o grão lateral em contato com o solo, e esta é a amostra não tratada. Não sei se vai aparecer na câmera, mas o grão é bem profundo. Consigo enfiar meu polegar aí e ver alguns danos na ponta. Esta extremidade está realmente ok. Eu não consigo raspar nada disso com minha unha, exceto um pouco aqui na área de decomposição, bem no final. 4,43 para maciez. A próxima é a amostra a qual apliquei conservante. E ó, querido, mais uma vez isso está incrivelmente macio. Definitivamente é muito pior do que a primeira amostra, que estava completamente sem tratamento. Então, não é bom de todo. Meu Deus, eu posso retirar tanto disso. Não é bom de todo. E até mesmo nesta área onde parece estar ok novamente. O grão afundou bastante. Há algum dano na área final de decomposição. 6,9 e 8 de 10 para maciez. Este é o tratado com pressão com uma extremidade não cortada. Isso teve um grande pedaço dele comido. Mas na verdade é bastante firme e desta vez não há nenhum daquele grão afundado nesta área. Área de decomposição. 3,4. Mas com este eu me pergunto, se pode ter havido algum tipo de defeito no grão que pode ter enfraquecido o canto aqui ou algo assim. Certamente estava intacto quando eu o coloquei e eu verifiquei o chão ao redor de onde as amostras estavam e não havia pedaços no chão. Então, só posso supor que foi comido. Maciez 2 de 10 e, finalmente, o tratado com pressão com a extremidade cortada. E, curiosamente, este está completamente sólido na superfície que estava realmente no chão. No final aqui, algo foi bastante comido. Não consigo quebrá-lo com o meu dedo, porém, e a outra extremidade parece boa. Este foi difícil de quantificar, visto que a face que estava no chão estava em muito bom estado. Mas, por causa da pequena quantidade de danos na extremidade do grão, vou classificar isso como 0,7 de 10 e 1 de 10 para suavidade e, finalmente, para as amostras que foram colocadas em um balde de água. E, curiosamente, todas as 4 dessas amostras parecem praticamente idênticas para mim. Não há sinais de decadência ou apodrecimento nelas, apenas um fungo branco. Quando eu as tirei da água, e isso estava em todas as 4 amostras em medidas aproximadamente iguais. Pelo que parece, manter a madeira na água pode ser a melhor maneira de preservá-la. Então, vou declarar este teste nulo e sem efeito, pois todos me parecem iguais. Eles são muito pesados, então eles têm muita água dentro deles. Também pensei em incluir a densidade do grão nos dados, pois madeiras com anéis de crescimento mais apertados são mais duras e provavelmente mais difíceis de serem consumidas por insetos ou pragas. Então, contei todos os anéis de crescimento e incluí esses dados no conjunto. O que aprendemos? Desconsiderando tratamentos e conservantes, a amostra de madeira mais macia após 3 anos também tinha a menor quantidade de anéis de crescimento. Talvez eu deva dar o benefício da dúvida a essa amostra autotratada específica quanto ao seu mau desempenho. Contudo, a outra amostra autotratada possuía o maior número de anéis de crescimento, mas ainda assim se deteriorou muito mais que as demais amostras, ficando atrás apenas da outra peça autotratada. Então, com base nisso, realmente estou surpreso com os resultados aqui.
que acredito parecerem demonstrar que, certamente em meus testes, a madeira não tratada realmente teve um desempenho melhor do que a madeira que teve preservativo aplicado. Conclui-se que o uso de preservativo de madeira não protege a madeira e pode até torná-la mais propensa a danos. Em retrospectiva, eu deveria ter configurado mais amostras para obter um conjunto de dados maior, mas, infelizmente, eu não tenho uma máquina do tempo. Semana passada comprei uma nova lata de preservativo de madeira e agora, meio que desejo que não tivesse me incomodado. Não, na verdade não. Aprendi que a madeira tratada sob pressão ou tannerizada é mais eficaz na proteção contra decomposição e danos por insetos em comparação com a não tratada ou autotratada, o que provavelmente todos já assumíamos. Ainda assim, fiquei surpreso com o quão propensa a madeira é a esses problemas. É frustrante ver isso depois de somente 3 anos. Obrigado por assistir. Você